Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Hoje nós iremos para a nossa 13ª aula, nossa aula número 13, nossa penúltima aula antes do fechamento do ano letivo. E espero que vocês estejam realizando as atividades, né? Tanto na plataforma como a apostila. Quem está pegando a apostila esteja devolvendo na escola para os professores poderem corrigir e fazer o lançamento das notas, né? E espero que vocês tenham gostado aí dessas aulas que a gente fez com tanto carinho para todos vocês, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre micro-organismos novamente, né? A aula passada nós conversamos sobre qual era o conceito de um micro-organismo, né? Quem eram eles, como que eles estavam ali na cadeia alimentar, a gente também já falou sobre isso nas aulas passadas. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais das curiosidades dos micro-organismos, né? Vocês já viram micro-organismos na prática que eu trouxe aqui? Trouxe o exemplo do queijo, né? O queijo bolorado. Vocês viram a diferença do fungo e do bolor, né? E o bolor que a gente dá ali na geladeira, naquele alimento que você acaba esquecendo lá. E ele acaba se deteriorando e formando o bolor, que é um fungo. A gente viu também as principais características dos fungos, das bactérias, que não existem só as bactérias do mal, também existem as bactérias boazinhas, aquelas que vivem na gente, né, vivem dentro de nós, principalmente aquelas que fazem parte da nossa flora intestinal, que também estão na confecção dos iogurtes, né? E aí, vamos relembrar um pouquinho do que são os micro-organismos hoje, tá? Na nossa aula, antes da gente entrar um pouquinho no mundo das curiosidades. Vamos lá? Na tela de vocês aí, vocês estão vendo um microscópio, né? E o microscópio, a gente está ligado aí os 4 tipos de micro-organismos que nós temos, né? A bactéria, o vírus, o fungo e os protozoários. A gente sabe que micro-organismo é o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com auxílio de um microscópio. Pertencentes aos mais diversos grupos, né? Que é o que eu falei para vocês, são os vírus, as bactérias, os fungos e os protistas, né? Os protozoários. Quem estuda os micro-organismos é a área chamada microbiologia, né? Micro, pequenos, bio, vida, né? Pequenos seres vivos. Muitas vezes o termo de micro-organismos, ele é associado à transmissão de doenças, né? Só que, no entanto, nem todos esses micro-organismos são patógenos, são aqueles do mal, os nossos vilões, né? Existem até mesmo aqueles que são benéficos à saúde humana, como é o caso das bactérias da flora intestinal. A gente viu aí que os micro-organismos só são possíveis ver através do microscópio. Na escola de vocês tem microscópio? Vocês já chegaram aí no laboratório da escola conhecer o microscópio? Então, se vocês não chegaram aí ainda, ano que vem, se tudo der certo, né, no segundo semestre a gente vai estar reunido novamente e aí vão no laboratório da escola de vocês que tem um microscópio, vocês vão conseguir ver alguns fungos, né, alguns micro-organismos ali. Quem sabe até o professor de vocês consegue um protozoário para mostrar, né, gente? Dentro dos micro-organismos, a gente só consegue ver, não consegue ver a olho nu, consegue ver através do microscópio só. E aí são aqueles que a gente já estudou, né? Que são os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. São esses 4 tipos aí. Hoje a gente vai relembrar o conceito deles, antes da gente falar um pouquinho mais de algumas curiosidades, de onde eles ficam, né? Vamos lá? Na tela de vocês aí, está aparecendo bactérias, vírus, protozoários e fungos, né? Vamos falar um pouquinho aí dos vírus. Quem são os vírus? São organismos microscópicos que não possuem célula, por isso são considerados parasitas intracelulares. Os vírus só conseguem realizar as suas atividades vitais dentro de outra célula viva. Alguns vírus são patógenos e causam doenças ao homem. Alguns exemplos são gripe, sarampo, febre amarela, meningite, cachumba, hepatite, AIDS, varíola e o coronavírus. Para falar para vocês um pouquinho aqui sobre o que é o vírus, né, nesse mundo que nós estamos vivendo aí da época de pandemia, justamente por causa de um vírus que é o chamado coronavírus, né? A gente tem que ter certas prevenções para a gente evitar esses vírus,
como lavar as mãos, usar sempre a máscara, manter a distância, passar sempre álcool em gel ou álcool 70% quando você for pegar um objeto, a maçaneta de uma porta, chegar à compra no mercado, é sempre bom lavar com água e sabão, né? E nem por causa da pandemia que a gente tem que ter esses cuidados, não. A gente já tem que ter esses cuidados muito antes. Existem outros vírus que estão aí há bastante tempo, que é o caso do vírus da gripe, né? Quando é aquela época, aquele surto de gripe, o que a gente tem que fazer sempre? Ó, ao espirrar ou tossir, cobrir com o braço, nada de espirrar, cobrir com a mão, porque aí com a mãozinha você vai lá e pega no coleguinha, você acaba transmitindo o vírus ali para o coleguinha, né? E os cuidados que nós já estamos tendo por causa da pandemia, que eles possam ficar como aprendizados para a gente, para depois, porque a gente está acompanhando as notícias aí, né? E as notícias são positivas, graças a Deus, e a gente vai ter aí logo uma vacina, né? Então, quando vocês forem se tratar de vírus, todo cuidado é pouco, certo? E que a gente possa ter um bom aprendizado. Quando eu falo que o vírus ele é um parasita intracelular, eu quero dizer que ele não consegue viver sozinho. Ele precisa de outra célula para poder viver. Ele precisa interagir ali, entrar naquela célula para poder fazer suas atividades vitais, como se reproduzir. Ele sozinho lá, ó, largadão, ele não consegue se reproduzir, não consegue exercer suas atividades vitais, tá? Então é por isso que ele é considerado um parasita intracelular. Tá? E ele também só é possível a observação dele através do microscópio. Esse vírus que está aí na tela de vocês, o exemplo, é o exemplo do coronavírus, tá? O coronavírus ele tem esse aspecto aí, esse formato aí. Agora está aparecendo para vocês aí as bactérias também, né? As bactérias, elas podem ser encontradas em diversos ambientes e são capazes de suportar condições ambientais inabitáveis, a maioria dos seres vivos. Como, por exemplo, no espaço, dentro do nosso estômago, onde nós encontramos um excesso de acidez. Mesmo sendo imperceptível, as bactérias desenvolvem importantes funções no ambiente, como na nossa flora intestinal, estão presentes para auxiliar a digestão, os lactobacilos vivos, na produção de alguns alimentos, né? A gente viu aí na aula passada que o nosso iogurte, o Yakult, o queijo, né? Eles são produzidos por quem? Pelas bactérias, né? Nem todas as bactérias são maléficas. As bactérias, elas têm as benéficas à nossa saúde, que a gente conversou na aula passada, né? São aquelas que vão reestruturar a nossa flora intestinal quando a gente está com aquela dor de barriguinha ali, né? Existem as outras bactérias que, através dela, que a gente consegue o nosso alimento, né? E entre outras aí. Quando eu falo para vocês que uma bactéria, ela vive em condições ambientes que ninguém consegue imaginar, como no espaço, há rumores que em Marte existe a presença de vida. E a vida que a gente fala são as bactérias, né? As bactérias ali, elas conseguem sobreviver a ambientes extremamente ácidos, ambientes que a gente nunca imaginaria sobreviver ali. Uma bactéria, ela possui a célula procarionte, tá? A gente conversou sobre isso na aula passada, a diferença entre procarionte e eucariontes, né? Nós somos seres humanos, seres vivos constituídos de células eucariontes e as bactérias são seres vivos constituídos de procariontes, né? São aquelas que não têm seu núcleo delimitado, seu citoplasma ali não está delimitado e existem algumas organelas que não tem entre elas. Na tela de vocês está mostrando também um fungo, né? Que fungo é esse aí? Vamos ver um pouquinho sobre os fungos. Os fungos, eles podem ser tanto macroscópio como microscópio, né? Unicelulares ou pluricelulares. Quando eu falo unicelular, eu quero dizer que ele tem apenas uma célula. Pluri, eu quero dizer que ele é constituído de várias células, né? Ele pode ser também eucariontes e heterotrófos, né? Que eles não produzem seu próprio alimento. E eles fazem parte do reino fungi, no qual se enquadram as espécies como cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras. Na tela de vocês aí está mostrando um fungo, né? Que é um cogumelo. E a gente sabe que os fungos eles podem ser vistos tanto microscopicamente, que é no caso de leveduras, ou macroscopicamente, que é no caso de um bolor ou então de um cogumelo. A aula passada vocês conseguiram visualizar um bolor, né, que eu trouxe o queijo bolorado. E aí na foto que apareceu para vocês, vocês estão conseguindo um cogumelo que também faz parte do reino fungi, certo?
Os fungos, eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Quando eu falo unicelular, eu quero dizer que ele tem apenas uma célula. Quando eu falo pluricelular, eu quero dizer que ele pode ser constituído de várias células. Os fungos, eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam de tirar esse alimento de de outra matéria viva, certo? Lembra quando eu expliquei para vocês sobre o conceito de autotróficos e heterotróficos na aula passada sobre cadeias alimentares? Pois é, se aplica aqui agora, beleza? Os fungos, nem todos são aqueles patogênicos, né? Que são aqueles que fazem mal à nossa saúde, que dá na unha, que dá na cabeça, que dá na pele. Existem aqueles fungos que fazem bem à nossa saúde, assim como as bactérias e também como alguns componentes virais, correto? E principalmente na indústria alimentícia, né? Eles produzem alimento, eles fazem o controle de qualidade para que o alimento na prateleira ali do mercado dure mais, né? Que é no caso, vocês já pararam para pensar como é que o cara tira uma mão lá da roça, chega no mercado e demora aquele tanto de tempo, né? Aquilo ali tudo a gente pode ter um controle biológico através de fungos, né? Que aí ele pode ser substituído pelo uso de agrotóxicos. Existem pesquisas já sobre isso, então é muito interessante a gente ver eles também como os bonzinhos da história, não somente como os vilões da nossa história, certo? Lá na tela de vocês também estão vendo os protozoários, né? Quem são os protozoários, gente? São aqueles organismos unicelulares, que a maioria deles é de vida livre e aquático. E eles podem viver dentro do nosso corpo, dentro de outros seres vivos também, tá? E aí eles causam doença, gente. Que tipos de doença que eles podem causar, né? Como a doença de Chagas, amebiase, né? Toxoplasmose, entre outros tipos de doenças aí que ele pode causar na gente. Os protozoários são os parasitas de vida livre que nós chamamos. E é por isso que na aula passada eu falei para vocês, nessa aula eu enfoco de novo, que é importante a gente cuidar bem dos nossos alimentos, lavar bem a alface, a rúcula, né? Para evitar esses tipos de protozoários. A aula passada eu pedi para que vocês pesquisassem vídeos, né? Sobre protozoários. Quem pesquisou aí viu o tanto que é feio um protozoário dentro da nossa barriguinha, né? O tanto que aquele parasita nos consome. E fora que pode causar outras doenças, como a doença de Chagas, que é um protozoário que fica dentro do coitado ali do barbeiro, que o barbeiro que leva a culpa. Só que na verdade, quem causa a doença é aquele protozoário que está ali dentro daquele insetozinho do barbeiro, certo? Bom, galerinha, nossa aula está chegando ao fim. A aula que vem a gente vai falar sobre as curiosidades que existem nas bactérias, nos fungos, nos protozoários e nos vírus, tá? E a gente também vai conhecer a forma de reprodução de cada um deles. Como é que eles reproduzem, né? Como é que um vírus se reproduz sendo que ele não tem suas características vitais, a não ser que ele entre dentro de uma célula? A gente vai descobrir a aula que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam fazendo as atividades. Novamente eu peço para vocês, busquem as atividades, façam as atividades, tá? É muito importante nessa reta final, tá bom? E o endereço da plataforma todo mundo já sabe, né? Que é Palmas Homeschool, certo? Quem não tem condição de ir à escola, pode fazer pela internet. Quem não tem como fazer pela internet, vá até a escola e busque seu bloco lá, que os professores estão aguardando vocês, tá bom? Um beijo e até mais!